Oiê! Hoje eu decidi vir aqui dividir com vocês sobre o devocional que eu tô fazendo, que é esse Uma Vida com Propósito. E o tema de hoje mexeu muito, muito comigo. Sabe, ele veio trazendo hoje sobre o que dirige a sua vida. O que tem dirigido a sua vida? Quais são as coisas que você tem usado ou sentimentos para nortear a sua vida? Ele fala que para você viver uma vida dirigida com um propósito, primeiro você precisa identificar quais são as coisas que até hoje, tipo até a leitura desse livro, até esse momento, estavam dirigindo a minha vida, estavam dirigindo as minhas decisões, ou. É, isso. E uma das coisas muito legais que ele traz é que, às vezes, a vida que a maioria das pessoas vivem hoje, ela pode ser dirigida por 5 coisas, que não tem a ver com propósito. O primeiro ponto que ele traz é que, muitas vezes, a nossa vida é dirigida pela culpa. E uma parte que eu grifei aqui diz assim, que dirigida pela culpa, a vida é manipulada pelas lembranças. E essas pessoas, elas permitem que o passado controle o futuro e, frequentemente, elas punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. Somos produtos do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido por nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés num líder e um covarde chamado Gideão num corajoso e herói. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. E muitas vezes, quando a nossa vida é dirigida pela culpa, a gente não consegue ver isso. A gente não consegue enxergar que Deus, ele é o Deus do impossível e que a nossa vida não precisa e não pode ser dirigida pela culpa. Sabe, uma vida dirigida pela culpa é eu não posso fazer isso que Deus me chamou pra fazer porque lá atrás eu fiz isso. Eu não posso, eu não sou merecedora, eu não posso estar nesses lugares que Deus me chamou pra estar porque eu carrego uma bagagem de culpa. E às vezes de uma forma bem consciente, tá? O segundo ponto é que muitas vidas são dirigidas pelo ressentimento e pela raiva. E a parte que o grifei diz assim, ó, em vez de aliviar a dor por meio do perdão, elas revivem continuamente em pensamento. O ressentimento, ele sempre machuca mais o ofendido do que a pessoa que o ofendeu. Então, uma vida que é dirigida pelo ressentimento e pela raiva, ela sempre vive amargurada pelo que aconteceu e presa naquilo sem liberar o perdão. E isso impede que essa pessoa viva uma vida verdadeiramente com propósito. Agora, o terceiro ponto fala assim, que muitas vidas, elas são dirigidas pelo medo. E olha só que legal essa frase. O medo é o encarceramento voluntário que o impedirá de se tornar aquilo que Deus pretende que você seja. O medo eu vejo que é uma das principais coisas que dirige a minha vida. O medo de me jogar, o medo de viver aquilo que Deus me chama pra viver, o medo de simplesmente aceitar que nele eu tenho perdão e que nele eu posso viver e dar a minha cara a tapa em vídeos no YouTube, porque é ele quem vai fazer eu ser quem ele me chamou pra ser. E o quarto ponto é que muitas vidas são dirigidas pelo materialismo. E aqui fala assim que os bens materiais, eles trazem uma felicidade que é apenas temporária. Muitas vezes a gente espera pela condição perfeita pra viver aquilo que Deus nos chamou pra viver. E viver uma vida com propósito é entender que nem sempre vai ter as ferramentas perfeitas pra viver o que Deus te chamou pra viver, ou a situação perfeita, às vezes é mudar pra uma outra cidade, às vezes é ir viver missão na África. E quando a nossa vida é dirigida pelo materialismo, a gente espera que o propósito venha com a condição perfeita. Sabe, de tipo, vai ser perfeito. Não, vai ser lindo, maravilhoso, vai ter tudo que eu preciso e todos as minhas necessidades já estarão supridas lá do jeito que eu imaginei. Não podemos deixar o materialismo dirigir a nossa vida, porque isso vai nos impedir de muitas vezes nos jogar primeiro em direção ao propósito e depois receber as condições perfeitas vindas de Deus. A verdadeira segurança, ela só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você. Apenas uma coisa jamais poderá ser tomada de você, que é o seu relacionamento com Deus. Então, o materialismo tira o foco disso, sabe? Tipo, a única coisa que pode ser tirada de você é o seu relacionamento com Deus. Só isso. E isso é tudo que você precisa. As outras coisas, tipo... E o quinto e último ponto que eu achei, assim, o mais forte de todos, e o mais importante, é que muitas vidas são dirigidas pela necessidade de aprovação. E a necessidade de aprovação, ela é um dos maiores empecilhos de viver o propósito de Deus para nossa vida. Uma frase que o grifei diz assim, ó: infelizmente, aqueles que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Eu não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. A sua vida não pode ser dirigida por nenhuma dessas coisas que eu li aqui, mas ela não pode, principalmente, ser dirigida pela necessidade de aprovação. Sabe, nunca estaremos perfeitos aos olhos das pessoas que nós buscamos muitas vezes
uma aprovação. A nossa vida não vai estar 100% alinhada com o que todos querem que você viva, ou do tipo, satisfazer a vontade das pessoas que estão à sua volta para que você viva a vida que elas querem para você. Porque viver o nosso propósito, muitas vezes, vai ser frustrar todas essas expectativas. Porque a gente tá buscando satisfazer a necessidade daquele que nos criou, e não das pessoas que estão à nossa volta. E foi muito forte para mim essa a chave do fracasso. É tentar satisfazer a todos. Aqui, logo depois, ele traz sobre os 5 pontos para uma vida que é dirigida por propósito, mas isso a gente deixa para um próximo vídeo. Agora eu quero te pedir que, por favor, curte e comenta aqui, porque assim o YouTube entende que esse é um vídeo interessante para mostrar para outras pessoas também, e vamos trazer essa consciência de que a gente quer e a gente precisa viver uma vida com propósito. E para isso, a nossa vida não pode ser dirigida por esses 5 pontos que estão aqui. Então, curte, comenta, compartilha com aquele seu amigo, aquela sua amiga, põe no grupo da família também para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. Muito obrigada e até um próximo vídeo.